Yeah, pode ser. Boa tarde a todas e a todos. Gosto aqui de estar. Bem, já não vinha a Moçambique há 5 anos. E, portanto, como imaginam, é com emoção que eu regresso a este país, onde eu já vivi 2 anos, e, em particular, esta casa, para a qual muito tenho trabalhado. Durante um tempo tivemos, lembram-se, um doutoramento conjunto com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, doutoramento esse que deu o primeiro doutor em Direito a Moçambique. Também houve doutoramentos, tem havido na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, mas aqui no Esqueteno fomos os primeiros e, portanto, tenho essa saudade e também já agora a saudade de, nesta mesma sala, ter lançado este livro, julgo que foi em 2015, este livro de Direito Constitucional, que já está um pouco desatualizado. Enfim, imagino o que é que aconteceu desde 2015 até hoje, sobretudo a revisão constitucional de 2018, mas acho que quero fazer uma nova edição em breve, mas é com emoção realmente que aqui regresso e que vejo, aliás, este anfiteatro bastante melhorado e cheio com os alunos e com os colegas, cumprimentando a professora Sandra, o professor também em particular, o professor Henrique José Henriques, a quem me liga um laço de muita amizade há muitos anos. Conhecemos em 1993, quando eu, bem mais jovem, sem cabelos brancos, cheguei aqui para começar um ano de cooperação na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e ele, na altura, bem, ele continua a não ter cabelos brancos, não tem cabelos brancos, continua a ter cabelos pretos, mas ele, na altura, era um jovem também e diretor pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Eu era um de três professores. Eu, na altura, era assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entretanto, a Universidade Nova foi criada e transferi-me para esta faculdade. Portanto, digamos, a minha carreira é uma carreira, digamos, feita nas duas instituições. E, portanto, eu, já agora, para esclarecer tudo, eu estou aqui de passagem em Maputo, porque eu amanhã irei a Nampula, onde participarei numa conferência da Universidade Católica Portuguesa, e também no dia seguinte participei num júri de doutoramento do Dr. Ribeiro Cunha, do júri de doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Moçambique. Tenho sido coordenador desse doutoramento, já tem, neste momento, está a 7ª edição, se não estou em erro, e já tem feito alguns doutores, alguns daqui, outros colegas mais ao norte, outros mais ao centro, mas é assim, mas já sabem que a Faculdade tem a sede em Nampula, a Faculdade de Direito tem a sede em Nampula. Mas pensei que, passando por aqui, não podia, obviamente, recusar um convite para aqui também vos deixar algumas reflexões sobre este tema. E não só recusar o convite, como recusar um convite altamente perigoso, porque imaginem o que é falar neste momento sobre a separação de poderes no constitucionalismo moçambicano, que desafios e perspectivas. Perigoso, claro, em sentido conotativo, perigoso porque eu não sou moçambicano, não tenho nada a ver com as opções político-ideológicas e partidárias dos moçambicanos, não tenho nem quero ter, mas nós estamos num período eleitoral, e portanto isso sabemos, haverá ali eleições em breve, mas aqui a minha tentativa de falar é para falar como cientista do direito e não como político, porque já fui político em Portugal, agora não sou, e fora de Portugal nunca fui nem quero ser político. Portanto, fica já esta prevenção para o caso de haver algum deslize da minha parte para que ele possa ser mal interpretado, assim já fica feita, digamos assim, um pré-anúncio de chave interpretativa, tudo o que eu disser no que respeita a este assunto. Aliás, esta matéria não é para mim realmente nova, porque eu, há uns anos, depois de ter vivido cá, fui colaborador da Assembleia da República, aliás, numa formação, aliás, mais numa consultoria, da State University of New York, da SUNY. E realmente esse texto eu fiz, foi um relatório sobre aquilo que podia ser melhorado na Constituição, na altura a Constituição de 1990, esta é substancialmente mais desenvolvida, mais aperfeiçoada, e eu dei comigo a ler esse texto, já está publicado em vários lugares, e realmente há coisas que podiam ser repescadas de algumas ideias que eu realmente deixei ficar nesse texto, que não são ideias necessariamente políticas, algumas podem ter alguma opção política subjacente, mas penso que vejo agora com alegria que depois de tanto tempo estes assuntos também ganham um outro espaço na discussão política. Eu informei-me devidamente, sei que há
neste período eleitoral, várias discussões em torno da necessidade de mudar certos aspectos do sistema político-constitucional, ou certas normas, ou certas opções, o que é natural. As escolhas não são rígidas. Cada país, aliás, ali está a palavra constitucionalismo, porquê? Porque cada país tem o seu constitucionalismo. Aliás, a palavra constitucionalismo pode ser interpretada de duas maneiras. Num sentido, digamos assim, axiológico, como constitucionalismo como um modo de viver o Estado, que é a melhor maneira de viver o Estado, a maneira mais correta, mais democrática, mais justa. E isso, de facto, é uma construção do século XIX, da idade contemporânea, quando houve revoluções liberais e quando nasceram os direitos fundamentais, mas depois cada país também pode ter as suas opções concretas, as suas idiosincrasias, e portanto, isso significa que o constitucionalismo moçambicano não é necessariamente, e não é certamente igual ao português, como também não é igual ao angolano, embora aqui possa haver uma analogia importante, como não é igual ao cabo-verdiano, como não é igual ao norte-americano, como não é igual ao inglês ou como não é igual ao francês. Portanto, a palavra constitucionalismo pode ser vista de duas maneiras. Como uma palavra que representa a garantia de um Estado de Direito, e portanto, quando nós vemos que o Estado não é constitucional, ou que o Estado não está a procurar dotar-se de um sistema que respeite os valores do constitucionalismo, é um Estado que não caminha para um Estado de Direito, mas depois pode haver opções livres, opináveis, digamos assim, se é parlamentar ou se é presidencial ou semipresidencial, isso não é nenhum dogma, não é direito natural. Há países que são tão democráticos sendo presidenciais, como sendo parlamentares, como sendo semipresidenciais. Digamos, isso não, uma dessas opções não diminui ou não aumenta a democracia de um país. Assim como outros casos, por exemplo, o Estado unitário, o Estado federal, ou o Estado com mais ou menos intervenção na economia. Portanto, há opções que são neutras do ponto de vista da construção do Estado de Direito, há outras opções que podem não ser neutras e podem ser discutidas. E, portanto, aqui a minha intervenção é um pouco esta. Primeiro, numa primeira fase, eu vou seguir aqui estes slides, penso que é mais útil e mais fácil de compreensão. Vou apresentar brevemente aqui o que é a separação dos poderes. Isto tem muito que se lhe diga, há muitas teses de doutoramento sobre a separação dos poderes, como imaginam. E depois uma segunda parte, que é aquela para mim mais arriscada, em que eu tentarei identificar algumas situações que têm sido discutidas por vários partidos, por vários pensadores, de clarificação do sistema político-constitucional moçambicano, no sentido de ele poder ser aperfeiçoado e em que termos. E depois, no fim, como é óbvio, não vou recusar qualquer pergunta que possa ser feita, por mais difícil que ela tenha a ser. Espero que não seja muito difícil. Bem, mas, portanto, vamos começar. E então eu gostaria de, em primeiro lugar, referir aqui estes 4 pilares, digamos assim, daquilo que nós chamamos de constitucionalismo. Se nós hoje olharmos à nossa volta, todos os países têm uma Constituição, quase todos, têm uma Constituição. A Constituição não é uma coisa mágica, é um texto que é importante porque é uma lei especial, é uma lei do Estado, especial em 2 aspectos, porque é uma lei superior às demais, é a lei mais importante de um país, mas também a sua importância não é só na hierarquia, a sua importância é também por causa do conteúdo, por causa da substância. E, portanto, uma Constituição é um cartão de identidade de um país. E, portanto, se queres conhecer um país, é melhor começar por ler a Constituição. Embora às vezes o país possa não aplicar totalmente ou até nada do que está na sua Constituição. Isso é que é mais complicado. Mas, normalmente, regra geral, um país rege-se por leis, a sua ordem jurídica, e é na Constituição que esse país se define, se autodefine, através de um conjunto de questões e de direitos e de regras e de princípios que estão lá plasmados num texto constitucional. Portanto, essa é a primeira ideia do constitucionalismo moderno, é aparecer um texto chamado Constituição e com valor de Constituição formal. Constituição formal em que sentido? No sentido de ser um texto escrito, legislado, mas superior às demais leis, porque, pela sua importância, essa lei deve ser superior às outras. E agora, qual é esse conteúdo de uma Constituição formal trazida pelo espírito e pelo movimento constitucionalista? Há vários conteúdos. Por exemplo, os direitos fundamentais. Até o século XVIII, tirando o caso, o percurso britânico, não havia direitos fundamentais. Não havia. Mas só no século XVIII é que, enfim, o pensamento filosófico levou à descoberta da necessidade de declarar direitos fundamentais contra o Estado para evitar precisamente um Estado absoluto que não respeite a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a sua atuação. E, portanto, nasceram os direitos fundamentais através
de duas grandes declarações muito conhecidas, a francesa de 1789, 26 de agosto, foi a primeira na Europa continental, e depois, nos Estados Unidos, também a Declaração de Direitos da Virgínia, que foi contemporânea da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um pouco antes, em 1776. Portanto, realmente o Reino Unido teve algumas proclamações de direitos, aliás, a mais antiga é a Magna Carta, de 1215, mas isto estava no século XIII, e não era bem uma declaração de direitos fundamentais, era uma declaração de proteção da nobreza contra, digamos, o caráter absoluto ou pseudo-absoluto da monarquia, mas não tinha ainda o valor que verdadeiramente se reconheceu aos direitos fundamentais proclamados com o constitucionalismo do século XVIII. E, portanto, aliás, estes direitos vigoram até hoje. Hoje, todos nós temos a ideia de que temos direitos perante o Estado. São fundamentais porquê? Porque estão na Constituição. Não são como os outros, não é o direito a usar um computador. Por acaso até pode ser um direito fundamental, o direito à propriedade. Ou não é o direito não há um direito ao sol. Ou alguns autores agora dizem que há um direito à felicidade. Isso é capaz de não haver. Agora, há um direito a votar, há um direito à vida, há um direito a não ser morto, a não haver pena de morte, por exemplo, a não haver prisão perpétua, o direito à igualdade, o direito ao reconhecimento dos meus pais, no caso, por exemplo, da fertilização in vitro, um caso mais complicado, o direito à vida, no sentido de não ser arbitrariamente privado da vida, como acontece com o caso do aborto livre, por exemplo, ou o direito a não ser eutanasiado, quando se faz a eutanásia às vezes de uma forma imprudente. São tudo, só estou a falar de algumas questões polémicas que é para, digamos assim, estimular mais a assistência. Mas os direitos fundamentais são direitos hoje com várias gerações e suscitam questões muito interessantes. Aliás, uma delas é a própria renúncia aos direitos fundamentais. Mas esse é um aspecto fundamental que hoje tem uma amplitude muito maior do que tinha no século XIX. Aliás, no século XIX surgiu a primeira geração de direitos fundamentais. Nós hoje já falamos na sexta geração de direitos fundamentais. Isto tem 200 anos, em 250 anos. Realmente muita coisa aconteceu. Antes havia 10 ou 15 direitos, hoje há 70, 80 ou 100 direitos fundamentais. Referindo às coisas assim de um modo um pouco mais prosaico. Outro aspecto muito importante é a ideia de aparecer um governo que representa a comunidade política. Isto é, o povo ser o titular da democracia, ou o titular do poder, não ser a nação, não ser o rei, até porque o rei em muitos países aparecem presidentes da República, aparecem sistemas republicanos. E também a religião dominante é separada do poder político porque o Estado entra num processo de neutralidade religiosa e de reconhecimento das várias religiões, sejam elas maioritárias, sejam elas minoritárias. Mas o mais importante destes vários pilares do constitucionalismo contemporâneo é precisamente o pilar da separação dos poderes. E esse sim, é o sobre o qual vamos falar, e este pilar é realmente, talvez de todos, a par dos fundamentais, as duas grandes marcas de água do constitucionalismo. E eu recordo-me sempre o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, acho que foi o único texto aprovado na Revolução Francesa. Depois é que a França só teve uma Constituição 2 anos depois da Revolução Francesa, enquanto que os Estados Unidos fizeram depois da independência uma Constituição confederativa, a França só fez 2 anos mais tarde. Mas esse artigo 16 ficou para a história, aliás, até sei de cor. Diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: qualquer país que não tem direitos fundamentais e não tem separação de poderes não tem Constituição. Não tem Constituição em que sentido? Não é no sentido formal. Terá sempre qualquer texto, mesmo que não se chame Constituição, mas que faz as vezes a Constituição. Mas não tem Constituição no sentido de considerar quer os direitos, quer a separação dos poderes, dois valores fundamentais sem o qual não há constitucionalismo, sem o qual não há uma nova organização política que precisamente surgiu num contexto de combate ao Estado absoluto, sobretudo francês, e inaugura uma nova fase da vida política, da qual nós estamos a beneficiar, porque senão não teríamos direitos fundamentais, não teríamos liberdade de expressão, nem liberdade de reunião, certamente não podíamos estar aqui reunidos, porque tínhamos que pedir autorização ao Estado, ou não tínhamos outros direitos que hoje são óbvios. Portanto, a separação de poderes é um desses pilares, que tem uma história que sabem que é conhecida, eu vou tentar resumir, mas já agora explicar aqui o essencial. O grande autor que fica ligado à separação dos poderes é um autor francês, era juiz, que em meados do século XVIII, portanto, ele morreu antes da Revolução Francesa, muito antes da Revolução Francesa, que foi em 1789,
Eu penso que ele publicou o livro Espírito das Leis em 1752, e é um livro realmente admirável. Montesquieu, o nome dele era Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, mas é mais conhecido por Montesquieu, é o título nobiliário que ele tinha, e realmente escreve este livro, que fala de muita coisa que aqui entre nós não tem interesse nenhum, pronto, mas o senhor, como não nos está a ouvir, não se vai importar connosco. Enfim, mas há ali 3 ou 4 páginas que realmente são muito importantes, a verdade é essa. E essas páginas é que fazem com que nós hoje estejamos aqui a falar do senhor, que já morreu quase há 300 anos, a verdade é essa. E quais são essas páginas, essas 4 ou 5 páginas? São as páginas em que ele descobre 2 coisas fundamentais. Por um lado, ele percebe que legislar não é igual a administrar, e administrar não é a mesma coisa que julgar. São três tarefas materialmente distintas, e acha que essas tarefas, por serem materialmente distintas, devem estar separadas nos órgãos que exercem essas tarefas, a chamada separação orgânico-funcional. E depois ele diz outra coisa mais interessante. Diz que esses 3 poderes do Estado, o poder legislativo, o poder administrativo ou executivo e o poder judicial, devem colaborar entre si, deve haver, digamos assim, interdependências. Os tais checks and balances, nós usamos essa expressão, é uma expressão norte-americana, porque, na verdade, os Estados Unidos receberam muito bem esta teoria, e, portanto, que em francês é faculté de statuer, faculté de empêcher. Portanto, digamos, esses poderes não eram, tirando a parte do poder judicial, mas entre o poder legislativo e o poder executivo, devia haver uma interoperabilidade, ou uma interação, no sentido do legislativo bloquear coisas do administrativo e do administrativo bloquear coisas do legislativo, ou ao contrário, o legislativo colaborar confirmando coisas do executivo e o executivo colaborando confirmando coisas do legislativo. Portanto, isto é faculdade de estatuir e faculdade de impedir. Qual é o exemplo mais óbvio disto? A promulgação presidencial, por exemplo, e o veto político presidencial. São os 2 casos. Ou, por exemplo, quando o Parlamento não confirma, o caso norte-americano, quando o Senado não confirma, por exemplo, a nomeação presidencial de um juiz para o Supremo Tribunal Federal. Aí até há um triângulo. Digamos que o Presidente faz uma nomeação que depois fica dependente do assentimento do Senado, que é um dos órgãos do Parlamento norte-americano, que é bicameral. Aliás, terão eleições, como sabem, na primeira terça-feira de novembro, que se aproxima. Portanto, esta é que é a grande descoberta de Montesquieu. Ele não foi o único a falar na separação dos poderes, também é preciso ser justo. Houve outro autor muito importante, John Locke, um autor inglês, mas não foi tão longe e escreveu antes dele, também já agora, mas não foi tão longe e tão perfeito como foi Montesquieu. Portanto, este é um livro que vale a pena ler, pelo menos nessas 4 páginas já não é mau. Eu acho que devem ler o livro todo, não é? E já agora em francês. Mas se lerem apenas as 4 páginas não vão ficar desiludidos. E, portanto, agora o que é que sucedeu com esta teoria? Nós estávamos em meados do século XVIII. A França tinha um Estado absoluto. O rei Luís XIV já tinha morrido, morreu, julgo, em 1720. Aliás, foi o rei que mais tempo esteve no poder até hoje, 70 anos, 72 anos, só não foi ultrapassado pela Rainha Elizabeth II por 2 anos, mas teve, penso que 72 anos no poder, contando, enfim, não sei se desde que antes que nasceu, isso não, mas contando com o tempo em que ele era menor, também eu posso governar durante 100 anos, não é? Mas as contas às vezes são um bocadinho não fidedignas, mas pelo menos na história o rei Luís XIV, o rei Sol, é considerado como o rei que mais tempo governou, mais tempo reinou num país. E, portanto, ele já tinha falecido, portanto, depois houve Luís XV, e o Luís XV não durou muito tempo, depois Luís XVI, que acabou decapitado na Revolução Francesa, mas estávamos num tempo que não era um tempo fácil, mas era um tempo que não era um tempo ainda de revolução, ainda faltavam alguns anos para chegar à Revolução Francesa, embora ela já se adivinhasse. Mas, portanto, a proposta de Montesquieu foi muito importante naquele tempo para perceber que uma das razões para se lutar por uma revolução contra o ancien regime era precisamente a necessidade de separar os poderes, porque os poderes estavam todos concentrados numa única entidade. O rei Luís XIV, até a certa altura, enfim, era atribuída a famosa frase «L'État c'est moi», o Estado sou eu. Portanto, embora havendo formalmente separação dos poderes, mas na prática ele concentrava ou manipulava não só o seu poder que exercia a título oficial, que era o poder executivo, mas também manipulava o poder legislativo das cortes, aliás, que andavam, enfim, em banquetes e em danças no Palácio de Versalhes, que ele próprio mandou construir, para eles se distraírem, eles, os membros das cortes, claro, enquanto ele governava sozinho,
e os próprios tribunais também não tinham prova de grande independência, tinham alguma independência, mas depois a apelação era sempre dirigida ao próprio rei. Portanto, foi uma grande descoberta, de facto, mas isto nesta altura era apenas uma teoria, era apenas uma ideia de uma pessoa assim um pouco original, lá no meio da França. Ele era de Bordeaux, um senhor de Bordeaux tem umas ideias assim, mas a verdade é que depois veio a Revolução Francesa e afinal essas ideias não eram assim tão peregrinas, eram ideias muito importantes e portanto a verdade é que os revolucionários franceses e antes disso os norte-americanos, porque já tinham lido antes precisamente também o livro de Montesquieu e também John Locke e portanto leram e aplicaram essa teoria que deixou de ser uma teoria, passou a ser um princípio constitucional aplicado nas constituições, nas duas primeiras mais importantes, a primeira Constituição Francesa, de 1791, e também na norte-americana, uns anos antes, de 1787, como sabem, depois do fracasso de uma Constituição Confederativa de 1781, e depois os Estados Unidos evoluíram para uma federação, aliás, que é hoje, e o país governado por uma mesma Constituição, essa mesmo de 1787. Mas a verdade é que a interpretação dada na Europa, esta separação de poderes, foi sempre diferente da interpretação dada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a separação nunca foi rígida, foi sempre uma separação de interdependência, enquanto na Europa foi sempre uma separação rígida, na tradição mais francesa da tal separação orgânico-funcional. Aliás, isso mesmo está aqui explicado à seção europeia, digamos, a interpretação europeia, nós podemos dizer que os santos da casa não fazem milagres. Pois é que, neste caso, Montesquieu, que era francês, não fez nenhum milagre na França, porque a França, diz que aplicou a teoria dele, mas aplicou completamente de uma forma distorcida. Os norte-americanos é que se perceberam melhor o que era a teoria da separação de poderes à luz de próprio Montesquieu. No entanto, também é preciso não exagerar, porque Montesquieu teve o seu papel, mas ele não inventou todas as funções do Estado. Hoje falamos de duas outras às quais ele nunca se referiu. O chamado poder constituinte. Já ouviram falar no poder constituinte? Montesquieu nunca falou no poder constituinte. Outra função muito importante que nós hoje referimos, a função governativa, a função política. Montesquieu nunca falou numa função política. Portanto, hoje nós não temos só 3 funções de Estado, temos 5, talvez, ou 6 funções de Estado. Bom, mas isto no século XIX, portanto, o século XIX foi muito dominado por estes 2 paradigmas, num certo sentido, rígidos, mas depois o século XX trouxe uma série de mudanças e de expansão da teoria da separação dos poderes, porque nós agora temos várias teorias da separação dos poderes, não temos só uma. Aquela que Montesquieu inventou era uma separação horizontal de poderes ao nível dos órgãos do Estado, dos 3 órgãos do Estado: Parlamento, chefe de Estado, na altura era apenas rei, não era presidente, e tribunais. Mas nós agora temos outras separações de poderes que outros autores têm vindo a referir. Por exemplo, por um lado, a própria separação horizontal não ser rígida como era no século XIX. Hoje os governos também podem legislar. No século XIX, não. O rei, que era o chefe do governo, não podia legislar, nunca. Mas hoje, o vosso governo legisla, o meu governo legisla. O vosso e meu no sentido constitucional, não é no sentido pessoal. Mas os governos, em geral, governam, legislam, têm poder para legislar. Isso não viola a separação dos poderes. Nunca vi ninguém dizer que isso violava a separação dos poderes. Portanto, os governos podem partilhar uma parte da função legislativa, ainda que ela, na sua substância, digamos, na parte do bife do lombo, essa parte fica para o Parlamento. Mas, digamos que o governo pode ficar com os restos, com o bife do acém, assim com os restos da função legislativa que o governo pode partilhar e pode exercer. Aqui em Moçambique, em Portugal e em muitos países da Europa. Portanto, e isto tem levado alguns autores até a dizerem o seguinte: na verdade já não há separação de poderes entre a função legislativa e a função executiva. Ou essa separação já não é muito importante. Porquê? Porque ambos os órgãos são democráticos. Ela era importante quando, no tempo da monarquia, o rei não era democrático. A única coisa democrática ou pró-democrática era o Parlamento. Ora, se o rei não era democrático, o rei não podia ser poder legislativo. Mas como agora os governos ou são emanações do Parlamento, do sistema parlamentar, ou são eles próprios emanações do Presidente que é eleito, então não há mal nenhum que o Governo também possa exercer poderes legislativos, embora limitados, porque esse Governo também tem uma legitimidade democrática direta ou indireta. E, portanto, não há que ter receio de se violar a separação dos poderes, tal como ela foi concebida no século XVIII. E hoje até se diz mais do que isso. Diz-se que, na verdade, não havendo separação entre a função legislativa e a função administrativa, na verdade, a única separação dos poderes que fica de pé é entre o Poder Judicial e os outros poderes do Estado. Isto é, de um lado, o Poder Judicial e, do outro lado, a função legislativa e a função
a função política e a função administrativa. Aliás, o grande autor que o refere, não coloquei aqui o nome, mas um grande autor alemão, que tem um excelente livro, já falecido há uns anos, Karl Loewenstein, que diz precisamente que hoje a separação dos poderes já não é entre funções de Estado, é entre o poder de decidir e o poder de controlar. Quem decide não pode controlar, quem controlar não pode decidir. São duas coisas distintas. Uma coisa é decidir, agir, tomar decisões, outra coisa é fiscalizar, controlar, punir aquelas decisões que tiverem sido mal tomadas ou tomadas de uma forma ilegal. Mas mais do que isso, depois a separação de poderes multiplicou-se para outras perspectivas. Hoje já se fala numa separação vertical de poderes dentro do Estado, porque o Estado hoje é muito mais complexo do que era no século XIX, o Estado hoje tem muito mais tarefas que não tinha no século XIX. No século XIX o Estado era aquilo que chamava uma autora, Ferdinand de Lassalle, dizia que era um Estado guarda noturno, era só um Estado para as pessoas não se matarem umas às outras, mas não fazia mais nada do que isso. Mas hoje o Estado não é apenas um Estado guarda noturno, hoje é um Estado de bem-estar, é um Estado que tem um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema de segurança social, um sistema de cultura, um sistema que dota o país de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, por aí fora, e, portanto, isso significa então que o Estado tem que ter mais órgãos e mais entidades para exercer as suas atribuições. Portanto, tem uma administração pública muito mais complexa, quer do Estado, quer seja indireta do Estado, quer seja autónoma do Estado. E, portanto, mas isso implica, e uma administração pública também autárquica, precisamente autárquica. Aliás, tive muito gosto em participar aqui em Moçambique no primeiro pacote de legislação autárquica em 1996. Moçambique foi um país modelar na autarquização desse processo. Os irmãos angolanos ainda estão à espera da criação das primeiras autarquias locais. Aqui isso já aconteceu em 1996 e estamos em 2024, já estamos muito longe disso. Mas, portanto, e não se vê lá, digamos, o vislumbre de qual é o ano em que isso vai acontecer. Eu gostaria que acontecesse já amanhã, mas eu não me quero substituir aos angolanos, que eles é que sabem. Mas a verdade é que aqui esse processo de autarquização foi uma condição do Banco Mundial para dar dinheiro a Moçambique, é verdade, mas toda a gente sabe que isso trouxe um grande bem-estar, um aumento do bem-estar às populações, permitir o desenvolvimento de muitas cidades. Infelizmente esse processo ficou interrompido. Eu lembro na altura, as primeiras eram 33 municípios que foram autarquizados, depois mais tarde o outro lote, mas isso nunca se completou e depois Moçambique teve outro processo, enfim, agora a palestra não é sobre isso, que é outro processo mais complicado de complexificação da descentralização através da criação das províncias como autarquias locais e os distritos municipais como autarquias locais. Mas isso é um processo que eu agora não vou entrar nesse assunto, isso daria para outra palestra. Mas isso significa, mas a existência dessas autarquias locais provinciais aqui, e distritais e municipais, significam que há uma separação vertical dos poderes, não é só uma separação horizontal, é também vertical. E até a separação dos poderes com instituições internacionais, porque o Estado já não atua exclusivamente a cena internacional, vai transferindo poderes ou delegando poderes para instituições internacionais. O Estado hoje não pode agir sozinho na esfera internacional com base num princípio de soberania absoluta. Isso hoje é impossível. Ainda que seja discursivamente muito bonito, isso na prática não tem qualquer sentido. Depois, outras ideias de separação dos poderes. Entre maioria e oposição. As oposições têm o seu papel. Numa democracia é tão importante estar na maioria como na oposição. Eu, por acaso, fui deputado durante 2 anos, tive azar, estava sempre na oposição. Nunca tive a sorte de estar na maioria. Mas sabem que estar na oposição é mais divertido, porque a pessoa não tem tanta responsabilidade, digamos assim. Lá já agora faz aqui um pequeno à parte, aqui agora e não me leve mal falar aqui um pouco de um episódio que está a agitar a vida política portuguesa. Não é a fuga de Val dos Judeus, isso já passou. É outra coisa, é a questão da Olivença. Sabem que Portugal há um território junto a Elvas, um território que está integrado na Espanha, mas que por direito pertence a Portugal. É o município de Olivença. Esse município pertenceu a Portugal até ao princípio do século XIX, foi perdido por Portugal para a Espanha na chamada Guerra das Laranjas, mas depois, com a derrota de Napoleão e quando a Europa se restabeleceu nas suas fronteiras, em 1815, a praça, o município de Olivença, foi restituída a Portugal no Tratado de Viena. Só que a Espanha tinha tomado posse de Olivença em 1801 ou 2, claro que nunca mais devolveu até hoje. E, portanto, aquilo até hoje tem a posse de facto, bem, posse de iure, mas não titularidade, da Espanha. Mas a Espanha nunca devolveu aquilo que tinha de ter devolvido, que era o senhorio territorial de Portugal em relação a Olivença.
Portanto, isso estava escrito no Tratado de Viena, que nunca foi cumprido, e o Tratado de Viena foi ratificado quer por Portugal, quer por Espanha, àquele tempo. Mas porquê é que eu falo disso? Porque agora em Portugal, o Ministro da Defesa Nacional referiu-se a esse facto, porque há um regimento militar que ainda tem um nome antigo, de Olivença, precisamente, enfim, os militares são sempre, digamos, a última fronteira da defesa da pátria, não é? Digamos assim, então há um regimento militar que tem o nome de qualquer coisa de Olivença. Portanto, o Ministro foi perguntado, dizendo se achava que que Portugal tinha direito de Olivença, e ele disse que sim, e acho que disse muito bem, já o critiquei muitas vezes, mas desta vez só posso aplaudir. E porquê é que eu estou a falar sobre isto? Porque eu, quando fui deputado, uma das perguntas que eu fiz ao Governo, sabem que os deputados podem ter o direito de fazer perguntas ao Governo, às quais os Governos não podem deixar de responder. Por acaso, metade não respondiam, e esta minha também não foi respondida. Qual era a pergunta? Saber se o que é que o Governo estava a fazer para que a Espanha restituísse a soberania sobre Olivença. Até hoje nunca tive nenhuma resposta. E, portanto, se isto foi feito em 2010, passaram 14 anos, nunca tive nenhuma resposta. Também nunca aconteceu nada ao membro do Governo que se recusou a dar a resposta. Mas pronto, isso, olha, é um dos aspectos, porventura, a melhorar na relação entre as maiorias e as oposições. Ou seja, a oposição tem que ter direitos. A maioria pode ter o direito de governar, porque não há nenhuma democracia que eu conheça que funcione com base no princípio, que não funcione a não ser com base no princípio da maioria. As decisões não são tomadas pelas minorias, é pelas maiorias. O que funciona, digamos, o princípio democrático é o princípio maioritário. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Agora, pode haver decisões que são tomadas por maiorias alargadas para dar mais poder à oposição e outras matérias que são menos sensíveis, que bastará a maioria relativa ou bastará a maioria absoluta. Mas este tema é um tema importante porque numa democracia madura tem que haver uma dialética e tem que haver um mínimo de capacidade de intervenção nas oposições para poderem se ingrar. Um aspecto que eu não referi, já agora outro, é os direitos das minorias, mas não políticas, minorias sociais, minorias de orientação sexual, minorias de género, etc. Tudo isso são também minorias do ponto de vista dos direitos fundamentais, também têm que ser respeitadas. E, finalmente, também uma separação de poderes entre o Estado e a sociedade. Há zonas em que o Estado não tem que se meter. O Estado tem que respeitar a autonomia da sociedade e não ter processos de tornar ideológicos certos processos sociais, não entrar em engenharia social, como aconteceu, por exemplo, com os países comunistas e fascistas, que fizeram muita engenharia social. Mao Tse-tung retirava os filhos dos chineses para que não almoçassem com os pais, para não ficarem com os hábitos dos pais, para uniformizar a educação das crianças. Vejam ao ponto é que chegou a Revolução Cultural Chinesa. Isto é uma coisa que se pode aceitar. É uma interferência deste elevado grau do Estado na vida privada das pessoas. Isto é um totalitarismo. Isto aconteceu na China, com consequências desastrosas. O famoso período da guerra cultural, que foi muito mau. E na China e noutros países, não foi apenas na China. Mas, portanto, há várias separações de poderes. Mas agora vamos descer aqui um pouco à nossa terra e agora falar aqui sobre a separação de poderes na Constituição moçambicana. Sabem que é de 2004, enfim, não vou agora entrar na discussão sobre se é uma nova ou se é apenas um aprofundamento da Constituição de 1990, porque, na verdade, a Constituição de 2004 não mudou substancialmente o sistema político, porque o que mudou foi a Constituição de 1990, aliás, penso que foi a primeira dos países de língua portuguesa a fazê-lo, ainda na altura, com um único partido, mas que teve a presciência, Frelimo, de perceber que o caminho era o caminho do multipartidarismo, e, portanto, o próprio partido Frelimo entendeu que devia abrir as portas a um sistema multipartidário. Eu acho que isso é de louvar, e isso foi feito em novembro de 1990. Depois, a Constituição de 2004 veio aperfeiçoar e acrescentar coisas que essa Constituição de 1990 não tinha feito bem, e ainda estávamos num período de guerra civil, lembram-se disso, o Acordo Geral de Paz foi apenas aprovado em 4 de outubro de 1992, aliás, a Constituição foi alterada na sequência do Acordo Geral de Paz, mas, portanto, realmente Moçambique teve uma grande capacidade de antecipação daquilo que seria o futuro, que era inevitável com a queda do Muro de Berlim e com a extinção da União Soviética e com a extinção do comunismo. E, portanto, a separação dos poderes, que não era um princípio do constitucionalismo comunista, porque o princípio era outro, era o princípio da concentração de poderes, era ao contrário, ele passou a ficar consagrado na Constituição moçambicana, hoje no artigo 134, aliás, até se falando em separação e interdependência de poderes. Porquê interdependência? Precisamente pagando tributo àquela ideia mais, digamos assim, recente ou moderna de que a separação não é rígida, mas é uma separação, digamos assim, com freios e contrapesos. É esse o significado da interdependência dos poderes. Não é uma separação rígida,
também não é, digamos, não é tudo ao molho, também não é nesse sentido, mas é uma separação em que pode haver colaboração com checks and balances, com freios e contrapesos, entre os vários poderes do Estado, tal como está definido no vosso artigo, no artigo 134 da vossa Constituição. Agora, este princípio aqui está, mas isto significa que não haja discussão sobre o modo como a Constituição moçambicana tem levado a cabo várias questões de alteração de poderes? Não, há vários assuntos. E eu aqui resolvi, espero que com alguma capacidade imaginativa, no fundo, sabendo que há opiniões diversas, que respeito todas, eu não vou agora aqui pronunciar sobre qual é que está certa e está errada, mas a verdade é que eu acho que há aqui 3 desafios, que eu qualificaria assim. Há pequenos desafios, digamos que são os mais fáceis, há desafios de dificuldade intermédia e há grandes desafios de dificuldade máxima. E, portanto, eu tenho aqui alguns temas, e depois cada um ficará a pensar qual é a vossa solução, e são os moçambicanos que têm que decidir. Não é agora nas próximas eleições, porque as eleições não são de revisão constitucional, mas é evidente que nas próximas eleições pode resultar, certamente, poderes de revisão constitucional e, digamos, programas no que respeita à revisão constitucional, uma vez que estas matérias têm todas elas, quase todas, digamos, uma ressonância constitucional, e só mudando a Constituição é que muitas dessas questões podem ser resolvidas. Então, vamos primeiro, digamos, aos desafios, digamos, de 12 volts, de baixa intensidade. Quais são? Eu lembrei-me aqui de 3. E haverá muitos mais. Como eu sou professor universitário, lembrei-me de começar logo pelas universidades públicas. Porque na Constituição moçambicana ainda tem uma regra segundo a qual os reitores das universidades são nomeados pelo Presidente da República. Ora, isto hoje já está ultrapassado, porque em muitos outros países, até em Angola, por exemplo, os reitores não são nomeados pelo chefe de Estado nem pelo governo em geral, em termos gerais. Porquê? Porque as universidades conquistaram hoje um espaço de autonomia, não estou a falar desta porque esta é privada. Aliás, a sua professora está no Estado, Eduardo Mondlane, sabe o que é que eu estou a dizer, e não é nada contra o facto dos reitores terem sido nomeados assim, mas hoje, reparem, as universidades são talvez dos melhores espaços da expressão da nossa liberdade. Então, se nós temos uma universidade que é pública, que é a expressão da liberdade da comunidade académica, o nosso líder não é escrito por nós. Isso não faz sentido nenhum. Então, se nós somos autónomos numa instituição que é autónoma, o líder tem que ser escrito por nós. Eu sei que isso depois é mitigado, porque há uma proposta que vem das instituições, etc. Mas, na verdade, eu até não me repugnaria que isso continuasse a existir. O que me repugna é estar na própria Constituição. Isso é que é estranho. Isso é que é estranho. Porque não julgo que isto tenha, digamos, a matéria é sensível, é importante, mas de certeza que não tem dignidade para estar numa Constituição. Dizer que é o chefe de Estado que nomeia os reitores das universidades públicas. Isto tem que estar na Constituição. E tem que ser essa a solução. Eu acho que nem uma coisa nem outra, mas é um pequeno pormenor. Não acho que isso ponha em causa qualquer Estado de Direito Democrático. Depois, como está aqui o seu professor, ilustre meu doutorando, conselheiro Albano Maci, lembrei-me dele, e aqui estou a falar no Conselho Constitucional. Ora bem, então temos aqui o Conselho Constitucional, como sabem, teve uma origem um pouco estranha, porque é que nunca se chamou Tribunal Constitucional, não é? Porque a ideia inicial era fazer um Tribunal Constitucional à moda francesa. Porque, como sabem, na França não há um Tribunal Constitucional, há um Conselho Constitucional, que não tem totalmente os poderes de um tribunal e que não é considerado tecnicamente um tribunal, embora na prática seja. Mas penso que há aqui vários problemas que têm que ser aperfeiçoados. Bem, para já mudava o nome, chamava Tribunal Constitucional, para começar. Para começar, considerava um órgão superior pelos tribunais, porque a Constituição, quando define o órgão de soberania, fala em tribunais e Conselho Constitucional, portanto está logo a dizer que o Conselho Constitucional não é um tribunal, porque se fosse um tribunal não estaria referido no artigo que define quais são os órgãos, que assim são 5 órgãos de soberania, portanto 4 singulares e um plural, que são os tribunais. E depois várias questões que eu agora aqui não vou aprofundar, porque são questões muito técnicas, de algumas falhas no Estatuto Constitucional de Fiscalização da Constituição. Por exemplo, uma coisa que a Constituição vossa não fala é nas sentenças aditivas, na possibilidade de o Tribunal poder reduzir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Isso pode estar na lei ordinária, certamente, mas essa matéria, pondo em causa os efeitos gerais da invalidade dos atos inconstitucionais, tem que estar previsto na Constituição. Não é um poder que possa estar na lei ordinária, penso que é uma matéria típica da reserva de Constituição. Como também outra coisa nunca percebi, o facto do Tribunal Supremo, o Tribunal Administrativo, e agora o Tribunal Supremo, que não se chama Supremo Tribunal,
mas o Tribunal Supremo, ou o Tribunal Administrativo, não ser Supremo Tribunal Administrativo, que na verdade é, com certeza, materialmente, mas não tem esse nome. Depois, a certa altura, fala-se nas várias jurisdições de comarca e de relação, mas não se fala numa jurisdição administrativa e fiscal. Isso devia ser considerado, digamos, na sua totalidade, e não assim um pouco, de uma forma tímida, a meu ver, e, portanto, acho que era a altura de verdadeiramente reconhecer o Tribunal Administrativo, ou reconhecer os Tribunais Administrativos como uma verdadeira e autónoma jurisdição administrativa fiscal. Enfim, dentro do fiscal, o aduaneiro é um dos ramos, não justifica ser autonomizado. E até porque esta questão, por exemplo, em Angola levantou uma série de problemas com a última revisão constitucional. Angola fez uma revisão constitucional lá há 2 anos, e foi um problema porque houve uma disputa sobre quem é que era o principal tribunal. E a Constituição disse que o principal tribunal era o Tribunal Constitucional. E o Presidente do Supremo Tribunal foi-se embora, não gostou. Bateu com a porta. Então vou-me embora. Portanto, há aqui também protagonismos que é preciso considerar. E já agora sabem como é que Portugal resolveu este assunto? Portanto, nós temos há muito tempo um Supremo Tribunal de Justiça, como é óbvio. Temos um Tribunal Constitucional que não foi uma criação originária da Constituição de 76, só foi acrescentado em 82. Portanto, o Tribunal Constitucional apareceu foi instalado em abril de 1983, se não foi a memória. E sabem como é que aqui a habilidade portuguesa funciona? Como é que no protocolo de Estado se resolveu o problema de quem é que era mais importante, se era o Tribunal Constitucional ou se era o Supremo Tribunal de Justiça? Bem, e temos 2 outros, temos o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal de Contas. E na altura ainda tínhamos o Supremo Tribunal Militar, que entretanto se extinguiu. Então, o chefe de Estado, e a lei agora diz isso, estão os dois, são iguais. Portanto, não é o Tribunal Constitucional mais importante do que o Supremo Tribunal, são os dois os órgãos mais importantes, embora a precedência protocolar seja, digamos, dada sempre primeiro ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, em segundo lugar, é que vem o Presidente do Tribunal Constitucional. Mas às vezes estas questões são importantes, mas eu acho que do ponto de vista substancial o mais importante é sempre o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque é o Tribunal que tem o poder mais alto de todos, que é o poder de ter a última palavra na invalidação de normas que violam a Constituição. Se a Constituição é a lei mais importante do país, então o Tribunal, que tem a exclusividade de dar a última palavra sobre se uma lei viola ou não viola a lei mais importante do país, esse Tribunal tem que ser mais importante do que qualquer outro, a meu ver. Portanto, isto é um raciocínio lógico, penso que não é preciso de ser muito elaborado para o compreender. Mas depois há as questões pessoais, as questões protocolares, a guerra entre os juízes, também. Não pensem que as guerras são só entre professores das universidades, não. Há entre políticos, há entre juízes, entre advogados, entre procuradores, isto há entre eclesiásticos, também conheço algumas, há guerras em vários domínios, isto não é só, digamos, nesta matéria das universidades. Bom, e os invejosos, etc., aquelas coisas que nós sabemos. Bom, mas agora vamos passar à parte dos desafios médios. Agora são coisas que eu acho que são um pouco mais complicadas, e são técnicas, não complicadas, não é no sentido mal da palavra, como é evidente. Eu lembrei-me aqui de 2 assuntos, ou 3 assuntos. Primeiro só tinha pensado nos 2 primeiros, mas acrescentei um terceiro. O primeiro é um assunto complexo, que é, afinal, em que é que cada órgão pode legislar? O Governo e a Assembleia da República. Porquê? Porque a vossa Constituição é pouco clara naquilo que o Governo pode fazer do ponto de vista do Poder Legislativo, porque a competência genérica da Assembleia da República não é sobre tudo, é sobre apenas as questões básicas da política interna e externa, legislar sobre as questões básicas da política interna e externa. Portanto, se a questão for para legislar, mas não for uma questão básica, já não é a Assembleia da República competente a título exclusivo. Mas alguém tem que ser competente. Então quem é que vai ser? É o Governo sempre competente, mas depois também se diz que o Governo pode pedir à Assembleia uma autorização legislativa nas matérias fora das matérias que sejam básicas da política interna e externa ou das competências, digamos, especificadas no artigo 178, número 2. Portanto, então quer dizer, depreende-se que, mesmo não sendo nas matérias básicas, a Assembleia tem poder legislativo, mas tem que autorizar o Governo a legislar. Onde as coisas estão seguras é no Governo, no que respeita à sua organização e funcionamento. Mas, do resto, não sabemos muito bem como é que se dá a articulação do poder legislativo do Governo com o poder legislativo da Assembleia da República. E eu acho que isso tem que ser esclarecido. Depois, outro tema, aliás, sobre o qual tenho falado muito em Portugal, que é um tema de saber quem é que nomeia os presidentes, aliás, há pouco fiz uma pequena referência a isso mesmo, quem é que nomeia os presidentes, por exemplo, e não é só os presidentes, os próprios juízes dos tribunais.
quem é que escolhe o Presidente e os juízes. Digamos, as soluções são variadas. Normalmente, há aqui dois métodos possíveis. É o método da carreira, portanto, os juízes são uma carreira profissional, portanto, vão subindo na carreira e chegam ao topo do órgão mais importante, o Supremo Tribunal de Justiça ou aos outros Supremos Tribunais, porque os juízes não são políticos, os juízes fazem uma carreira e portanto, têm toda a expectativa de poderem chegar aos órgãos supremos e entre os seus pares, os órgãos superiores, elegerem os seus presidentes. Como acontece, por exemplo, nas universidades, os alunos elegem o Presidente da Associação de Estudantes, não é? Não é o Governo que nomeia o Presidente da Associação de Estudantes, ou não é o Diretor da Faculdade que nomeia o Presidente da Associação de Estudantes, acho eu. Portanto, aqui também é normal que os juízes, nos órgãos mais importantes da magistratura, ou da jurisdição, os juízes elejam entre si um dos seus pares como seu presidente. Mas a verdade é que aqui em Moçambique não é assim. O Presidente é que escolhe os presidentes dos vários Supremos Tribunais. E, embora não seja a única intervenção, o Parlamento elege 5 juízes ao Conselho Constitucional, por exemplo. Há casos em que há juízes que são eleitos por concurso público. Portanto, tem que haver aqui uma solução, digamos assim, de diversificação e, portanto, pode ser questionada, pode-se pensar se não seria melhor, digamos, uma alternativa de melhor distribuir estes poderes pelos vários órgãos. Quer seja mesclar um critério de mérito com um critério de escolha política. Não quer dizer que as pessoas que sejam escolhidas politicamente não tenham mérito, isso não está em causa, até tem, e até às vezes muito mais mérito do que as outras que não foram escolhidas politicamente. Já conheci muitos casos desses. Mas tentar aqui mesclar e não deixar que o poder fique num só órgão, precisamente para não criar logo a dúvida, porque os bens individuais são assim, a dúvida de que aquela pessoa só está a escolher só aqueles que são mais dóceis às suas ordens psicológicas para que depois façam algum frete. Não é isso. É uma questão também de aparência. As coisas têm que ser verdadeiras e honestas na realidade, mas também na aparência, porque a aparência também conta. E, portanto, aqui a questão que se coloca é esta. Em Portugal nós temos este problema também, não em tão elevado grau, mas temos um problema, aliás, sobre o qual sempre pronunciei publicamente, sem qualquer medo, é o Presidente da República que nomeia o Presidente do Tribunal de Contas, sob proposta do Governo. Não sei se estão a ver. Então, o órgão mais importante para fiscalizar as contas da própria Presidência da República e do Governo é alguém cujos chefes escolheram da sua confiança pessoal. Olha, muito obrigado. Assim já está garantido o sucesso dessas contas que nunca vão correr mal, nem na Presidência da República, nem no Governo. Assim também eu. Mas, claro, estou aqui a exagerar, aliás, até conheço bem o atual Presidente do Tribunal de Contas, é uma pessoa que não oferece qualquer dúvida do ponto de vista da sua honestidade e da sua imparcialidade, mas eu acho que isto não pode ser assim. Até porque a situação depois é um bocado complicada, porque os outros juízes que lá estão são de carreira, embora alguns, de carreira alguns, outros são por concurso público, e depois também não gostam, porque às vezes vem um juiz presidente que é um paraquedista, aparece ali, nunca foi juiz na vida, é escolhido por o Presidente, olha, agora vais para o Tribunal de Contas, pronto. Nunca soube nada do assunto, às vezes são políticos, outras vezes são professores, vêm de outro lugar qualquer, e aquilo depois cai mal, porque os outros que lá estão não o levam a sério e não têm confiança nele. Portanto, isto é um problema muito complicado e, portanto, isto tem que ser escolhido e acho que a solução ideal é o juiz, o Presidente, ser eleito pelos seus pares em todos os Supremos Tribunais. Depois, às vezes, aqui em Moçambique, também o Presidente não só nomeia, mas também dá posse. Dar posse é uma coisa diferente. Podia não nomear, mas pode dar posse, porque o ato de posse é um ato formal, é um ato não é um ato de natureza notarial, é um ato de reconhecimento social e institucional. Isso não vejo mal nenhum que todos os presidentes de todos os Supremos Tribunais tomem posse perante o Presidente da República. Aliás, no caso do Tribunal Constitucional, não é assim no Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas os juízes do Tribunal Constitucional tomam posse perante o Presidente da República. É curioso. Tomam posse, mas não são escolhidos por ele. O do Tribunal Constitucional, 10 são eleitos pela Assembleia da República e 3 são cooptados por estes, mas tomam posse perante o Presidente da República, que é uma coisa um pouco diferente, mas precisamente para, no fundo, entrosar a dignidade dessas pessoas com os vários órgãos supremos, aquela lógica, digamos, de interdependência, embora aqui o Presidente não pudesse recusar coisa nenhuma. Depois há um terceiro problema, eu vou avançar, que é um problema mais complicado, porque a vossa Constituição pronuncia-se especificamente sobre o valor meramente ordinário legal do direito internacional público. Isso não é fácil, porque sabem que o direito internacional público hoje prossegue valores que são até supraconstitucionais, no caso dos direitos humanos,
e, portanto, colocar a lei ordinária com o mesmo valor de um tratado internacional pode causar as maiores das perturbações, em caso de colisão, com as responsabilidades que o Estado moçambicano assume perante o exterior e perante a comunidade internacional. É um assunto um pouco mais técnico, mas é um assunto que, digamos, destoa um pouco da teoria que é comum aos vários países da língua portuguesa, que é a ideia de que o direito internacional é infraconstitucional, embora com exceções, mas é supralegal em relação à legislação ordinária. Em Moçambique, não. Em Moçambique há uma aí que é a ordenação do direito internacional em relação ao direito legal. E agora vamos para o último grupo de grandes desafios para terminarmos, que é o ponto, digamos, que está hoje um pouco a ser discutido em Angola também. Em Angola sabem que havia um sistema semipresidencial formal, mas presidencialista, que depois evoluiu para um sistema presidencial, ou presidencial atípico, que é uma coisa um pouco mais complexa de explicar, mas o Moçambique tem um pouco o mesmo sistema que tinha a Angola até à Constituição de 2010. Porquê? Porque, na verdade, agora do ponto de vista, agora deixando de fora os tribunais, na verdade há 3 órgãos formais, mas na prática só há 2. É só o Parlamento e o Presidente. E há um Primeiro-Ministro. Aliás, a vossa Constituição, até no fundo, não pode ser acusada de falta de sinceridade. Sabem porquê? Porque, no fundo, a própria Constituição, quando se refere ao Governo, até acaba por não dizer que não há bem um Governo. Diz que, no artigo 199, o Governo da República de Moçambique é o Conselho de Ministros. Portanto, até desvaloriza a própria essência de uma estrutura com o nome de Governo. Diz que o Governo é o Conselho de Ministros. Mas claro que não é. Há aqui um erro técnico. Este talvez colocasse no primeiro grupo das pequenas questões, mas isto é um manifesto erro técnico, porque o Governo não é o Conselho de Ministros. O Governo é muito mais do que o Conselho de Ministros. O Governo é desde logo, cada um dos membros do Governo já é um órgão unipessoal dentro do próprio Governo, como é óbvio. Mas, portanto, aqui a questão é saber, portanto, o chefe de Estado é também chefe do Governo, não é poder presidir quando lhe apetecer, não, é que é mesmo chefe do Governo. O problema é esse. E, portanto, isto baralha aqui um pouco as coisas, porque nós, os juristas, também queremos sempre encaixar a realidade nas gavetas que se constrói para essa realidade, só que depois há sempre coisas que fogem dessa realidade. Qual é a realidade que nos rodeia? É a realidade que nós conhecemos um sistema parlamentar, à moda britânica, que foi o primeiro a nascer. Manifestamente, isso nunca seria possível, nem aqui nem em Portugal. Porque a África não tem uma tradição parlamentar que pudesse dar estabilidade a um país. Eu acho que isso é impossível. Na minha opinião, como no Brasil nunca será possível. E ainda bem, aliás, veja-se a instabilidade que há no Brasil, porque os partidos não têm ideologia e durante uma legislatura os deputados mudam não sei quantas vezes de partido. Porque lá, quando se muda de partido, não se perde o cargo. Enquanto que em Portugal, por exemplo, quem muda de partido pode deixar de estar afiliado, mas se se inscreve num partido diferente, perde logo o mandato. E acho muito bem, aliás. É um caso extremo de mandato imperativo. Normalmente o mandato é requisitivo, não é imperativo. Portanto, o sistema parlamentar está arredado. Agora, aqui a questão é, ou mantemos este hiperpresidencialismo atípico ou informal, em que aparentemente não se vê presidencialismo, mas na verdade o chefe de Estado tem mais poderes, e não é apenas um entre 3, mas no fundo é apenas um, porque é um mais o governo que está sob a sua égide. O primeiro-ministro não tem autonomia política nenhuma, porque as grandes decisões vêm do Presidente da República, porque ele é que é o chefe do governo, ele é que preside o Conselho de Ministros. Digamos que o primeiro-ministro é, digamos assim, um ministro especial, um ministro qualificado, é um ministro aditivado, digamos assim. Nem sei se é primeiro-ministro. Na prática nem é primeiro-ministro, é um ministro aditivado, porque na verdade o primeiro-ministro é o Presidente da República. O chefe do governo é o Presidente da República. E, portanto, é preciso saber se esse papel é para mudar, para manter, ou para passar a um sistema em que verdadeiramente o Presidente da República é que é o governo, no caso angolano, fizeram essa mudança radical. Se forem ver a Constituição de Angola, o poder executivo do Estado não está no Conselho de Ministros, nem em vários membros, está no titular do poder executivo, um órgão unipessoal, que depois governa como? Delegando todos os seus poderes em órgãos auxiliares, que são os ministros que têm competência delegada, não têm competência originária, nunca. A única competência originária é do próprio titular do poder executivo. E as coisas lá vão andando. Não tenho notícia de que as coisas tenham a correr mal. É uma hipótese, mas é que o vosso sistema é um sistema que, sobretudo, pode não funcionar bem se houver no futuro, não sei o que é que vai reservar a vontade do povo moçambicano para as eleições, nem quero pronunciar sobre isso, mas a verdade é que podemos ter uma situação de não haver uma maioria absoluta no Parlamento moçambicano
e depois haver uma grande dificuldade de ter estabilidade governativa num país em que o chefe de Estado, que é inamovível, que é eleito por 5 anos, e um Parlamento que não gosta do governo que o chefe de Estado vai constituir e que lhe vai desaprovar todas as leis que ele quer aprovar e não consegue aprovar nenhuma lei. Portanto, ficamos com um governo minoritário. Um chefe de Estado com um governo minoritário. Isso pode acontecer. Reparem que em Portugal, nós há uns anos achávamos que o sistema português nunca ia mudar, que era sempre ora PS, ora PSD. Andávamos neste rotativismo, digamos assim. Isso acabou. Portugal agora tem um terceiro partido, o Chega, com 50 deputados. E tem outros que já existiam que diminuíram, outros novos que apareceram. Portanto, o bipartidarismo é uma coisa que em Portugal acabou. E, portanto, a tendência hoje, com novos fenómenos sociais, etc., pode determinar, digamos, uma nova geografia, digamos assim, político-partidária no país, e é preciso que as instituições estejam preparadas para funcionar. Eu não digo que não funcionem, mas o sistema tem que ter aqui algumas cautelas. Por exemplo, o caso angolano é um caso interessante. Podemos criticar a solução angolana, mas se em Angola acontecer isso, que ainda não aconteceu, nem sei se vai acontecer, isto é, acontecer o quê? O Presidente ser eleito à primeira volta, lá só há uma volta, mas depois ter um Parlamento em que não tem maioria absoluta, o seu partido não tem maioria absoluta. Se isso não funcionar, o Presidente dissolve o Parlamento, mas também se dissolve a si próprio, porque ele também se demite automaticamente. Porque em Angola, quando o chefe de Estado dissolve o Parlamento por instabilidade política, ele também tem que se ir embora. E vão os dois, digamos, não fica um a rir-se do outro, vão os dois. Aqui não é assim, como é normal, porque se vai tudo embora, então o país fecha, não é? Mas realmente o sistema não é esse. É o Presidente poder dissolver, mas o chefe de Estado tem o seu mandato e, portanto, leva o seu mandato até ao fim. Mas é preciso pensar isto. Eu agora não me levem mal, não quero aqui entrar em grandes pormenores, mas há aqui várias questões complexas que eu acho que devem merecer reflexão, e eu fico muito feliz por falar disto agora, porque acho que não falaria disto há uns anos. Porquê? Porque é um assunto que está na ordem do dia. E se está na ordem do dia não é por haver eleições a caminho, não é por causa disso. É porque as pessoas têm maturidade para discutir esse assunto. É porque, enfim, a elite moçambicana, e académica e política encara este assunto com normalidade e acha que há coisas a corrigir. Uns mais, outros menos. Isso é normal em democracia. Isso é uma coisa muitíssimo boa em democracia, haver esse estado de espírito. Aliás, como houve noutras ocasiões em que eu acompanhei, sobretudo em 2017, em que o país esteve à beira do regresso à Guerra Civil, em que se fez um acordo e que se modificou a Constituição para se resolver um problema que aparentemente não tinha solução e que ia desembocar numa nova Guerra Civil. E ainda bem que isso se resolveu. E, portanto, nós estamos muito longe desse dramatismo, como é óbvio, mas da discussão nasce a luz, eu acredito nisso. E como académico, acredito também na liberdade de pensamento e acredito que as pessoas são sensíveis aos argumentos lógicos e não apenas aos argumentos da autoridade ou aos argumentos de natureza ideológica. Portanto, era um pouco isto que eu vos queria dizer, espero não ter abusado do vosso tempo, e é um grande gosto e emoção voltar aqui a esta casa, a esta sala, e voltar a ver-vos. Muito obrigado pela vossa atenção.